tão forte a palavra de Deus, que se você meditar nela todos os dias você será iluminado e dirigido. A palavra de Deus é tudo, tudo. Ela é a bússola, né? Ela é a direção, é a luz para os nossos caminhos. E o apóstolo Paulo aqui, nessa carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele mostra a preocupação dele. Qual é a preocupação do homem de Deus? Qual é a preocupação do pastor? Eu digo homem de Deus e pastor, entende? Homem de Deus e pastor, não apenas pastor. Qual é a preocupação dele? Qual é a preocupação da igreja? Quando recebemos a notícia de que o lugar que nós estávamos não podia ter igreja, eu fiquei preocupado com o povo. Falei, para onde o povo vai? Onde essas pessoas vão buscar? Qual é a preocupação da igreja? Qual é a preocupação do pastor, homem de Deus? O apóstolo Paulo, nessa carta, ele mostra qual é a preocupação válida e qual é a intenção do verdadeiro evangelho. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 3, no verso 1. Podemos ler, gente? Diz assim: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmando-vos e exortando-vos. Confirmar-vos e exortar-vos. Então, olhe só, por favor. O apóstolo Paulo estava em Atenas, estava ele, Silas e Timóteo, os três. E ele havia saído de Tessalônica. E essa igreja em Tessalônica estava sendo perseguida. Havia uma grande tribulação naquele lugar. E Paulo não estava mais lá. Os três, tanto ele como Silas e Timóteo, estavam em Atenas. E ele, preocupado com a igreja sozinha, o que ele fez? Ele pediu para Timóteo ir a Tessalônica para o quê? Para quê? Para que Timóteo foi para Tessalônica? Em benefício da vossa fé, ou seja, ele foi para levar o cuidado espiritual para o povo. Porque Paulo sabia que aquela tribulação, aquela perseguição que eles estavam sofrendo, aquilo poderia influenciar na fé deles. É a mesma coisa. Eu, os obreiros aqui, vamos para um lugar e a igreja fica sozinha. Quem está cuidando? Por exemplo, eu estou aqui agora, mas tem um pastor em São Paulo, tem um pastor em Teófilo Otoni. Domingo que vem, nós teremos culto também à noite. Teremos de manhã e à noite. E quando eu estiver lá em São Paulo, vai ter alguém aqui fazendo culto, e vice-versa. Por quê? O cuidado com o povo, o cuidado com a igreja. Tem gente agora assistindo esse culto em outro país. É um trabalho imenso para fazer esse culto chegar do outro lado. Mas o que é isso? Um cuidado para quem está do outro lado. Então Paulo, ele sabendo que a igreja não podia ficar sozinha, ficaram ele e Silas, os dois, e pediu para que Timóteo voltasse. E aí no verso, onde paramos? 3.
a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Então, gente, olha só. Paulo havia sido alertado por Deus que em Tessalônica viria uma grande aflição. E nesse meio tempo eles foram para Atenas. E Paulo, preocupado com as pessoas, você vê que ele disse aqui, para que ninguém se inquiete com essas tribulações. Eu estou mandando Timóteo para ficar com vocês. Timóteo está indo aí para cuidar de vocês, para alimentar a fé de vocês. O que eu vejo aqui? Primeiro, o cuidado de Paulo com a igreja. Segundo, gente, se nós não tomarmos cuidado, os problemas do dia a dia podem inquietar a nossa fé. Porque problema todo mundo enfrenta. Lutas, você não está livre de problema, você não está livre de tribulação. Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflições. E Paulo já havia alertado o povo. Paulo já tinha dito, olha gente, vai vir uma tribulação. Vai vir a aflição. Quando eu falo aqui para vocês que a luta pode surgir, eu não vou chegar aqui e ficar enaltecendo apenas as coisas boas, coisas boas podem acontecer na sua vida, que portas podem ser abertas, nada disso. Quando o pastor fala, a luta pode vir, o problema pode vir, ele está preparando a igreja. Estamos no fim dos tempos. Os sinais têm sido evidentes. Cabe à igreja estar como, gente? Preparada. Preparada. Ninguém quer ficar doente, mas você pode ficar. E isso não quer dizer que você é uma pessoa endemoniada. Nada disso, porque eles também enfrentavam situações assim. As lutas fazem parte do nosso dia a dia. O que não pode acontecer é de você permitir que as lutas venham trazer inquietação para a sua fé. O que é uma fé inquieta? Aquela fé que oscila. Aquela fé que é movida às circunstâncias. Está tudo bem? Então eu estou bem, eu estou crendo em Deus. Está tudo mal, não estou crendo. Não pode ser assim. Então a preocupação de Paulo, olha só, não era com a vida financeira deles, não era com a saúde deles, não era com a família. A preocupação de Paulo era com o estado da fé. Entenda uma coisa, a área mais importante da sua vida é a sua vida espiritual. Eu escrevi essa semana assim, não sei se alguém viu. O bom dia começa dentro de você. Descreve como você se sente hoje. Algumas pessoas colocaram palavras positivas, outras colocaram palavras negativas. Sua vida espiritual governa a sua vida. Se você estiver bem na fé, ainda que você esteja enfrentando uma luta na vida econômica, você vai conseguir passar por ela. O termômetro da sua vida é a sua fé. O termômetro da sua vida, o que governa a sua vida é o seu interior. Então Paulo não estava preocupado com o lado de fora deles. Paulo estava preocupado com a inquietação que aquela luta poderia trazer ao coração deles. Vamos citar um exemplo de uma pessoa inquieta. Uma pessoa na Bíblia inquieta, que a Bíblia chama de inquieta, que Jesus chamou de inquieta. Alguém lembra? Quem? Marta. Marta, por que você está inquieta? Por que Jesus chamou ela de inquieta? Porque enquanto Maria estava preocupada em aprender aos pés de Jesus, Marta estava preocupada com os afazeres da casa. O que é inquietação? É a pessoa deixar de cuidar do principal, que é o lado espiritual, para focar em outras coisas. Mas pastor Joel,
eu preciso resolver os outros problemas. Sim, eu entendo. Mas, se tiver bagunçado por dentro, não espere estar organizado por fora, que não vai estar. Tem que estar organizado por dentro. Amém? E aí, continuando, gente, no verso 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso trabalho. Gente, olha só. Ele pediu para que Timóteo fosse para ver o estado, eu sei, espiritual, mas o que diz aqui? O estado, deixa eu voltar com vocês, olha o verso 5. Mandei indagar o estado da vossa fé. Então, gente, olha aqui, por favor. Preocupação do homem de Deus. A fé das pessoas. Por que eu estou aqui? Por que nós estamos aqui? Poderíamos fechar as portas da igreja, gente, não tem igreja mais em BH e pronto, acabou. Porque aqui é o lugar de cuidar da fé. Aqui você cuida da sua fé. Mas eu posso fazer isso em casa, sim, como as pessoas estão fazendo. Mas já que você tem um lugar onde existem outras pessoas, e é bíblico isso que nós chamamos de congregar, você cuida da sua fé. Timóteo foi a Tessalônica para ver o estado da fé, e olha só, para que o tentador, letra maiúscula, tentador, não vos provasse. Que tentador é esse? Quem é um tentador, gente? Fala aí, gente. O diabo. Então entenda, nós não podemos subestimar o diabo, nós não podemos subestimar o tentador. Entenda, 3 coisas: você, suas lutas e o tentador. O tentador, ele pega carona, ele quer pegar carona nas nossas lutas, porque qualquer coisa para ele já é motivo de quê? De acusação, de atacar. Ele quer atacar de alguma maneira. Quando vem um pensamento ruim na sua cabeça, o tentador fica esperando a carona daquele pensamento ruim, porque ele sabe que aquele pensamento ruim, se você não tomar cuidado, pode se tornar uma ação ruim. Então Paulo, preocupado com o estado da fé e também preocupado com o tentador, nós não podemos ignorar o tentador, que é o diabo. Ele existe e ele quer sim ter motivos para lançar dados em nós. Ele quer motivos para nos condenar de alguma coisa. Pastor, sim, o tentador existe, mas o que fazer para esse tentador não ter efeito na minha vida? Cuidar da sua fé. Isso. Quando você ler a Bíblia, o que você está fazendo? Você está alimentando a sua fé e você está contra-atacando. Grave essa palavra que eu vou citar daqui a pouco. Contra-atacando o tentador. Sofremos ataques na mente todos os dias, ou não? A mente é um campo de batalha onde você sofre ataques todos os dias. Somos atacados aqui, ali, sempre surge uma situação, alguém para nos condenar. Somos atacados pelo tentador todos os dias. Precisamos contra-atacar também. E quando é que você contra-ataca o tentador? Quando você se alimenta das coisas de Deus. Quando você lê a Bíblia, não que você vai ler a Bíblia pensando no diabo, não é isso. Não é isso. Você tem que ler a Bíblia porque você precisa de edificação, de fortalecimento, de alimento. Mas automaticamente, quando você medita na palavra de Deus, quando você busca as coisas de Deus, você está contra-atacando o tentador. Essa expressão existe no futebol. Quem entende futebol sabe. Quando um time sofre um ataque,
o time rouba a bola, o que ele faz? Um contra-ataque. Eles roubam a bola e o time adversário sofre um contra-ataque. Então, o que é o contra-ataque? É você estar sendo atacado e ao mesmo tempo você está contra-atacando. Quando Paulo mandou Timóteo aquela igreja, a Tessalônica, o que Paulo fez? Contra-atacou o adversário. Temos que contra-atacar o nosso adversário todos os dias, gente. Todos os dias. Através das orações, através da entrega, temos que contra-atacá-lo. Senão, se apenas só sofre ataque, vai chegar uma hora que esse ataque vai surtir efeito. Mas quando você contra-ataca, acabou. E esse ataque contra-ataque será até quando, pastor Joel? Até o dia que você morrer ou até o dia que Jesus voltar. Amém? E aí, continuando, diz assim: onde paramos? 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos, boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca da vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados em quem? No Senhor. Então, gente, Timóteo viu que o povo estava firme, contra-atacando o adversário. Timóteo levou as notícias para Paulo e Paulo ficou maravilhado, sabendo que o povo estava firme. É glorioso isso. É glorioso quando você vê uma pessoa que passou o que passou, viveu o que viveu, foi massacrada e continua firme. Você sabe qual é a maior riqueza do cristão? É ele permanecer com Jesus até o fim da vida dele. Não interessa o que aconteceu com você, interessa que você está firme com Jesus hoje, ponto, acabou. Pastor Joel, eu errei, eu caí, eu pequei, eu fiz isso. Sim. Como você está hoje? Hoje eu estou com Jesus. Pronto, acabou. Essa é a maior vitória na sua vida. Permanecer com Cristo até o fim da sua vida. Quando Timóteo voltou, Paulo ficou feliz por 2 motivos. Porque o povo estava na fé e o povo desejava vê-los novamente. Ele demonstra aqui o carinho que ele tinha com o povo e o povo tinha com ele. Você vê que ele faz questão de escrever, ainda mais sabendo que vocês desejam ver a gente novamente. Você vê que eu imagino, pessoal, esse povo de Tessalônica era um povo sedento, era um povo alicerçado, era um povo firmado. Você vê que o apóstolo Paulo, ele diz, se vivemos, deixa eu voltar aqui, só esse finalzinho que ele fala, agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, ou seja, só vive de verdade quem está firme com quem, gente? Com Deus, com Deus. Você está firme com Deus, pastor Joel? Olha, eu já chorei lágrimas de sangue, eu estou enfrentando um deserto muito grande. Você está firme com Deus, então você vive de verdade. Amém, pessoal? Onde a vida de verdade com Deus. Esse mundo jaz no maligno, gente. Olha o que tem acontecido aí fora. Olha o que eles têm feito com o evangelho aí fora. Olha o que eles têm feito com Jesus aí fora. Direto eles fazem piada, zombam da gente. Toda semana é alguma coisa envolvendo o evangelho nesse mundo podre. As pessoas perderam a noção das coisas, as pessoas perderam a noção do que é certo. Pode ver o pecado está escancarado nesse mundo. Só vive de verdade quem está firme em Deus. Amém.
Eu fico feliz quando vejo alguém firme, independente de se está na Atos 2 ou em outro lugar. Só continue firme. Como muitos que começaram com a gente nas lives, nos cultos online, que estão em outras igrejas. Não tem problema nenhum. O importante é estar no reino. O reino não são dois, um só. Isso aqui é uma instituição. As outras também são instituições, mas o reino, um só, gente. A questão é, está firme em Deus? Amém. Está cuidando da fé? Estou. Continue cuidando da sua fé até o fim da sua vida. Não pare de cuidar dela, não. Primeiro cuidado da sua vida, não é com a sua beleza, não é com outras coisas. Com a sua fé. Você já viu quando algum artista famoso, quando acontece um suicídio no meio dos artistas, todo mundo fica chocado e as pessoas falam assim, mas parecia que estava tão bem. Poxa vida, as redes sociais mostravam, mas as redes sociais não mostram a realidade de nada. Aprenda isso. A rede social não mostra o interior da pessoa. Entende? Eu gosto de rede social, gosto. Posto foto, posto. Você nunca vai me ver postando uma foto chateado, preocupado. Você nunca vai ver eu postando um vídeo, eu discutindo com a minha mulher. Isso ninguém posta. Mas existe? Existe. Pastor, você também discute com a sua esposa? Discuto. Você é chato? Muito. E ela também é chata. Tá valendo. Os dois são chatos. Isso a gente não posta, mas isso existe. E somos felizes. Amém, pessoal? Não tem casamento perfeito. Não tem casal Nutella, sabe? Aquele casal. Como é que chama o príncipe da Inglaterra lá? O príncipe da Charles. Não tem. E até o príncipe Charles está com problema também, não está não? Outro dia tinha alguma coisa envolvendo ele. Não é? Não tem, gente. Você nunca vai ver uns vídeos assim meus. Você nunca vai me ver um vídeo acordando com o cabelo daquele jeito. Entende? Por isso, o cuidado da sua vida com a sua fé. O resto, Jesus disse, buscar em primeiro lugar o seu reino. E as outras coisas... Amém? Para terminar, verso 9 agora. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Olha só, gente, Paulo termina dizendo, o que eu posso dar a Deus? O que podemos dar a Deus em favor, em prol disso? Dessa alegria de vocês, dessa fé que vocês têm? E ele finaliza falando sobre reparar as deficiências da fé. Então, ao mesmo tempo que nós cuidamos da nossa fé, as deficiências podem aparecer e vão aparecer, porque ninguém aqui é perfeito. Tem hora que o nosso coração é tomado por uma ansiedade. Isso é uma deficiência da fé que você tem que reparar e consertar. É a mesma coisa. Se esse ventilador, ele para de rodar, ele apresentou uma deficiência. E eu reparei que ele parou de rodar. Eu reparei a deficiência. Reparei o que eu tenho que fazer agora? Consertar. Então, você reparou uma deficiência na sua vida, pare e conserte essa deficiência. E continue. Reparou uma deficiência, conserte e continue. Sempre assim. Sempre assim. Todos os dias. Veio uma coisa chata no meu coração. Reparou,
conserte com Jesus e continue. Conserte e continue. Assim, consertando e continuando, até a volta dele. Pronto, acabou. Amém? Porque se você repara e conserta, o que você está fazendo? Cuidando. Deixa esse salão trancado aqui por 3 meses. Ninguém entrou nele, ninguém. Está trancado, fechado. Quando você for, depois de 3 meses, volta aqui. Muitas coisas vão precisar de reparo. Porque ficou parado. Porque ninguém cuidou. Ninguém mexeu. Simplesmente porque ninguém cuidou. Então, precisamos de cuidado todos os dias. Cuide da sua vida espiritual. Cuide da sua fé. Se apresentou uma deficiência no seu coração ao longo da sua vida, repare isso, conserte e siga em frente com Jesus. Pronto, acabou. A historinha dos dois conversando, o cristão e não cristão. Já contei essa historinha 1000 vezes, vou contar de novo. Um cristão conversando com um não cristão. O não cristão perguntou para o cristão: como está a sua vida com esse tal de Jesus aí que você acredita? O cristão respondeu: vou seguindo ele. Ponto final. Como tem que estar a sua vida com Jesus? Seguindo. Aconteceu isso, não importa, eu vou continuar? Fui chateado, fui massacrado, não importa, eu vou continuar? Apresentou uma deficiência, vou reparar essa deficiência e vou continuar? Pronto. Você cuida da sua vida espiritual, da sua fé, e Deus cuida de tudo. Vai cuidando de tudo, de tudo, de tudo. Amém, pessoal? O mesmo cuidado que esse povo teve, o mesmo cuidado que Jesus teve com esse povo, tenha você também com a sua fé, e que Deus cuide de você também. Amém? Fique de pé, por gentileza. Só um detalhe, gente. Só um detalhezinho. Paulo, ele disse assim: apesar de todas as nossas privações e tribulação. O que é privação? Quem sabe me responder? Privação. Ausência. Falta de. Então Paulo fez questão de dizer que além das lutas, eles passaram por privações. Privações é ausência de alguma coisa, falta de alguma coisa. Então vou falar uma coisa para você. Às vezes pode acontecer de você passar por uma privação, de não ter o que você gostaria de ter. Sabe, quando falta, olha, eu não tenho isso ainda. Não permita que essa privação seja uma deficiência na sua fé. Não permita. Porque Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Amém? Ele cuida e Ele supre. Ele cuida e Ele supre. Grave isso e coloque isso no seu coração. Amém? Feche os seus olhos, por gentileza. Ó Deus, obrigado por essa palavra. Passamos por lutas, por privações. Nos ensina a cuidar da nossa fé, meu Pai. Nos ensina a cuidar do lado mais importante da nossa vida, que é o nosso lado espiritual. Porque às vezes preocupamos com outras coisas, e isso é normal do ser humano. É normal ele se preocupar com a família, com a saúde, com a vida financeira. É normal porque nós estamos nesse mundo, meu Deus. Quem nesse mundo não tem preocupações? Todos nós temos. Mas o Senhor nos ensina que temos que cuidar do mais importante, meu Pai, que é a nossa fé. Nos ajude, Jesus.